Olá, seja muito bem-vindo a essa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa arte divinatória bem diferente, que não precisa da sua data de nascimento, mas sim do instante exato em que uma pergunta aparece na sua cabeça. Vamos conhecer a Prashna, a astrologia do agora. Pensa só nisso um pouquinho. E se, em vez de analisar um mapa de nascimento inteiro, fosse possível ter uma clareza sobre uma questão específica, bem aqui, bem agora? É justamente essa promessa que a gente vai explorar hoje. Então, tá. Como é que funciona essa tal de astrologia do momento? Nessa primeira parte, vamos desvendar o que é o sistema Prashna e por que ele é tão único. Basicamente, a Prashna consegue capturar a energia daquele instante em que uma dúvida surge. O mapa astral que é gerado não é sobre a pessoa em si, mas sobre a pergunta. É como se fosse uma fotografia cósmica daquele questionamento, sabe? Oferecendo uma resposta super direta e focada. Mas ó, para essa fotografia cósmica sair nítida, não dá para tirar de qualquer jeito. Existem regras bem rigorosas para garantir que a resposta seja autêntica. E agora a gente vai descobrir por que a espontaneidade é o ingrediente secreto aqui. As regras são bem simples, mas são cruciais. Primeiro, o astrólogo tem que ouvir a pergunta. Segundo, o mapa precisa ser feito rapidinho, em no máximo 12 horas. E terceiro, ele é sempre calculado para a localização do astrólogo. E por que isso? Porque é o astrólogo que recebe a pergunta e, de certa forma, dá à luz aquele mapa. O mapa nasce onde o intérprete está, não de onde a pergunta veio. E aqui a gente vê a diferença na prática, né? No primeiro caso, a energia da pergunta está viva, está pulsando. Já no segundo cenário, a espontaneidade já foi embora. A pergunta esfriou, perdeu aquela conexão com o presente, e aí, segundo o sistema, a análise simplesmente não é válida. E aqui está o ponto central de tudo. Essa frase resume perfeitamente. Sem aquela urgência, aquela sinceridade do momento, não existe Prashna. O que existe é só um cálculo mecânico. A espontaneidade é o que dá a mágica. Isso leva a gente para uma camada ainda mais profunda. A Prashna Malakara não é só sobre técnica, não. Ela exige uma mentalidade muito específica do astrólogo. Vamos entender qual é o papel de quem está ali interpretando o mapa. O termo que se usa é do águia. E o que isso quer dizer? Que o astrólogo não pode ser um participante ativo, com suas próprias opiniões e emoções. Ele tem que ser um mediador, um canal totalmente limpo. A função dele é só transmitir a mensagem do mapa sem nenhuma interferência pessoal. A fonte explica que o momento presente só consegue guardar uma coisa de cada vez. Ou ele tem aquela neutralidade necessária para a orientação divina, ou ele está cheio do nosso ego humano, desejo, ganância, medo. Por isso, um astrólogo que está emocionalmente envolvido, ou que está tentando prever algo para ganho pessoal, tipo número de loteria, acaba contaminando todo o processo. Ok, então a gente já entendeu que precisa de um canal limpo. Mas como é que esse canal lê a mensagem? Vamos mergulhar um pouco na técnica para descobrir como a história por trás de uma pergunta é revelada. O ponto central de tudo mesmo é o chamado Senhor da Hora. Pode esquecer um monte de outros elementos complicados da astrologia por um instante. Aqui, o foco é um só: o planeta que estava regendo o céu no exato momento em que a pergunta foi feita. Então pensa só, esse Senhor da Hora vira o personagem principal da nossa história. Ele é o herói da jornada. Ele simboliza quem fez a pergunta, e dependendo de onde ele está e com quem ele interage no céu, ele conta toda a narrativa daquela situação. E agora, vamos para a parte mais legal, né? Ver tudo isso funcionando com um exemplo real, tirado direto da fonte, para a gente entender como todas essas peças se encaixam de verdade. A pergunta foi bem direta ao ponto, uma situação que muita gente vive. Vou conseguir aquela promoção no trabalho? E o mais incrível de tudo, o senhor da hora daquela pergunta era o Sol. Justamente o planeta que rege a carreira, a liderança, a autoridade. A gente já vê aqui uma sincronicidade absurda entre a pergunta e o mapa. E aqui a história se desenrola. O mapa mostra o caminho do Sol, o nosso protagonista. Olhando para o passado, ele já passou por Mercúrio, o que indica que conversas já rolaram. E também por Saturno e Marte, sugerindo que alguns conflitos aconteceram. No presente, a posição do Sol reflete a confiança da pessoa. Agora, olhando para o futuro, aparece um desafio, um encontro com Ketu, que representa um obstáculo. Mas logo depois de passar por essa barreira, o Sol encontra Júpiter, o planeta da sorte, sinalizando sucesso e expansão.
Ou seja, a resposta não é um simples sim ou não. É uma narrativa. A promoção é bem provável, sim, mas o mapa deixa o recado de que tem um desafio importante no caminho que precisa ser resolvido primeiro. A clareza disso é impressionante. Bom, chegando ao fim da nossa análise, o que a Prashna realmente ensina pra gente sobre adivinhação e sobre o tempo? Essa citação da fonte captura a beleza do sistema. Não se trata só de prever um resultado, mas de entender o contexto inteiro de uma situação, como uma história com começo, meio e fim. No fim das contas, a Prashna parece ser essa ponte entre a técnica e o sagrado. Ela nos lembra que talvez as respostas mais claras não venham de cálculos super complexos, mas de a gente estar totalmente presente e aberto ao que o agora tem para nos dizer. E isso nos deixa com uma reflexão final. Será que o futuro é um destino que já está traçado? Ou será que ele é uma história que se revela a cada instante, só esperando por quem tem a sensibilidade para ler os seus sinais?